Renan, quando que surgiu esse sonho de você se tornar presidente? Essas coisas, não, assim, para mim não surgiram como... Eu nunca me visualizei dessa maneira, mas eu sempre tive uma ambição muito grande em fazer coisas grandes e não aceitar que o grupo ao qual eu pertenço perca. Sempre foi assim. Por exemplo, eu nunca fui um grande jogador de futebol no colégio, mas eu sempre estava no time, eu era organizador do time, tinha que ser meio que o capitão do time. Eu nunca... Se tinha feira de ciências, eu tinha que organizar porque o meu grupo tinha que ganhar. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu levo isso pro campo da nação, eu acho que é como se o Brasil fosse é aquilo que eu te falei, uma das maiores nações do mundo, potencialmente. O Brasil é pra ser uma das 5 maiores nações do mundo, e a gente não entrega por falta de liderança. Aí eu vejo o nível dos líderes nossos, eu vejo as prioridades, eu falo, cara, isso aqui é um negócio horroroso. Então quando eu montei o MBL, eu montei, junto com o Kim, com os rapazes, como um ato de raiva pra destruir esses líderes que eu não gosto. Foi bem assim, a gente surgiu destruindo a Dilma Rousseff. Até que chegou um momento que a gente percebeu, pô, mas não adianta ficar só batendo, se não propor nada. E aí eu organizei o grupo pra gente fazer essa proposição. Só que quando o grupo ficou pronto, o partido ficou pronto no final do ano passado, eu nunca me coloquei, eu falava, vou lançar o Danilo Gentili pra presidente. Aí o time virou, cala a boca, sempre foi você. Como sempre fui eu? Não, sempre foi você, cara, você é o cara que planejou isso tudo, eu fiz os livros, eu fiz a estrutura, eu sempre fui o cara do bastidor. Não, você não tem que largar de ser covarde. Você arquitetou tudo. Sim, sempre foi meio que você e você nunca percebeu. Aí eu, tá bom, então vambora. E aí eu nunca fui candidato a nada, mas eu sempre fui uma liderança que planejou tudo. Passar minha mão embaixo. 9. 10 mais 2. 1. 2. Vamos falar um pouco agora de meio ambiente. Transamazônica. Dá pra fazer alguma coisa ali? Pelo amor de Deus. Terminar a estrada, você disse? Começar a estrada. Porque ali não tem estrada, Sim. tem um terrão. Aquilo não é uma estrada. Sim. Aquilo não dá pra ser chamado de estrada. Sim. Vem desde a parte que a gente pega no Nordeste a Transamazônica. Era horrível. Eu também peguei, não os pedaços que vocês pegaram, mas eu peguei uns pedaços horríveis. Calma que eu tô... Detalhe pra câmera, cara. Responder perguntas depois de fazer um esforço físico é sempre mais difícil. A gente tem que usar isso nos debates. Porra! Assim, o que a gente tem que fazer, assim... Mostrar o preparo. Faz uma série, físico, responde aí. Que quando você responde ofegante, parece que você não sabe o que você tá falando. Mas é foda. Assim, basicamente, toda a área de infraestrutura na região norte, ela é interditada. A gente não consegue... Existe um monopólio muito grande ali. Você tá falando das barcas? Também. Eu já gravei sobre isso, das barcas. Você tem uma indústria... Você tem uma indústria de barqueiros ligados à Zona Franca de Manaus que querem que todo o transporte dos produtos e de pessoas seja fluvial. E, cara, dá pra ter estrada, dá pra criar pequenas cidades entrepostos ali no meio, ferrovia pra caralho. Só que você tem o lobby das barcaças, que é uma das piores coisas que existe, o lobby das ONGs, o combate, ICMBio, o Rasmussen fala muito do ICMBio, FUNAI, INCRA, quilombolas e tribos indígenas interditando, então você não consegue terminar uma obra na região norte. Então isso é assustador, um governo nosso, até falei numa reunião com embaixadores gringos, especialmente os europeus e os americanos, eu falei, suas ONGs atuam para sabotar a infraestrutura no Brasil. Em grande parte, a gente não consegue terminar uma obra como a Transamazônica por falta de dinheiro e infraestrutura, porque isso é culpa só nossa, e da outra é que você tá tudo interditado. Então, passou o licenciamento ambiental novo, as ONGs estão procurando novos meios para brecar o funcionamento das obras. Eu avisei para os embaixadores, eu vou expulsar suas ONGs do Brasil. ONG gringa, que financia, por exemplo, supostas tribos indígenas que para a construção de uma ferrovia, eu vou botar a ONG para fora. Mas os tratados internacionais, eu vou botar a ONG para fora, cara. Você não pode, por exemplo, que um caminhoneiro fique preso, como aconteceu agora em Santarém, indo entregar soja para Cargill, preso por 3 dias. Eu já vi 7. Do Cargill foi inclusive uns 7, 8 dias. Sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir beber água. Não tem nada. Porque uma tribo indígena, não sei se você sabe esse caso, a tribo indígena desapareceu no século XVIII, reapareceu nos anos 90 porque um antropólogo disse que era a mesma tribo. E aí essa tribo volta, ocupa a Cargill, dizendo que não podia a Cargill usar o rio, que eles estavam fazendo uma hidrovia que conectava com ferrovia e tudo mais, porque ia afetar o funcionamento da tribo, não sei o quê. E aí você pega um caminhoneiro, fica com a vida dele destruída, o Brasil deixa de exportar bilhões por conta de uma tribo. Esta tribo é financiada por 2 ONGs e tem uma parceria política com o PSOL. Uma dessas ONGs é norueguesa. Por que diabos a Noruega tem uma ONG que financia o funcionamento de uma tribo política que quer parar obras na região amazônica? Estou falando de um caso. Se for pegar toda a região, são inúmeros casos desses. Então, nós temos que fazer uma reforma nas contas públicas do Brasil que aumente, que diminua a despesa
e aumente a capacidade de investimento. Juros baixos você investe mais, então o Estado consegue investir. 2, você tem que fazer valer o licenciamento ambiental, porque agora que passou o licenciamento, o relator foi inclusive o Kim, você tem meios de ação para que uma obra consiga começar e terminar de maneira previsível, sem você ser parado com as licenças. Ah não, o IBAMA vai te parar, não, o ICMBio vai te parar. Não, você consegue tocar a obra e evitar a judicialização. 3, tocar a zona para fora. Aí com base nisso, você tem que, assim, na região norte, não é até a 163, tem a Transamazônica, tudo isso você vai ter que enfiar para parcerias públicas-privadas e terminar todas essas obras. É assustador. Perguntas assim que não podem faltar. Bolsa Família. Uma família, aquela família que eu visitei, lá em Melgaço, a mãe teve 8 filhos, 2 filhas estão grávidas com 15 anos. Essa mulher vai ter que ter Bolsa Família. Não tem o que fazer. Uma família no interior do Maranhão, a cidade não tem nenhuma atividade econômica, mesma coisa, vai ter Bolsa Família. Homem, uma cidade que a cidade tem atividade econômica, 25 anos, tá no Bolsa Família. Eu vou tirar ele do Bolsa Família. Ele aparece no CRAS para pegar o Bolsa Família, eu vou instituir uma frente de trabalho, que são as frentes cidadãs. Ó, tá aqui um trampo 3 vezes por semana, vamos fazer... Corta a cabeça aqui, ó. Vamos fazer infraestrutura das vias de entrada na cidade, energia elétrica para os bairros afastados. Contrata 4 vezes por semana, bota para trabalhar. Isso aí seria o modelo. O modelo que os Estados Unidos fez nos anos 30, quando o Roosevelt assumiu, por causa da crise de 29, empregou 3,3 milhões de pessoas. Então, o homem e uma mulher saudável, especialmente sem filhos, que estão no Bolsa Família, eu vou botar para trabalhar. Famílias, especialmente de mulheres, com crianças. Sim, aí não tem condição. Mantém. Mantém. Porta de saída. Tem que ter ponto de saída. Agora, sendo bem sincero, para as mulheres com muitas crianças em lugares sem atividade econômica, Não tem, porque ela precisa cuidar do filho. não vai ter muito o que fazer. Só para eu perguntar mais algumas coisas para você com relação a esse problema que nós temos hoje, porque a gente sabe que a escala 6x1 era a escala que a gente usou normalmente no Brasil, agora vai ser 5x2. Nessa escala, a gente tem um benefício para o funcionário, isso eu acho fantástico, mas quem sai prejudicado é o empresário. O que você tem de manobra para poder fazer para beneficiar os dois lados? Eu acho que o funcionário não vai ser beneficiado. Ele vai continuar trabalhando 6x1. Simplesmente porque não é possível num país que está ficando mais pobre, que é o caso do Brasil, você diminuir as horas de trabalho e aumentar o valor pago por essa hora de trabalho. Então, o que eles estão propondo é, você recebe o mesmo valor mensal pelo seu trabalho, trabalhando menos. Ora, a demanda por trabalho no sábado vai continuar existindo, a demanda por trabalho formal vai continuar existindo, e as empresas que estão perdendo dinheiro, o juros está muito alto, os impostos estão aumentando, então a margem está menor, elas não vão ter como pagar. Então o que eles vão fazer? Eles vão jogar o trabalhador na informalidade, o cara vai ter um MEI, vai contratar, o vizinho dele, o que está acontecendo muito assim, um restaurante está contratando a carga de hora do cara pro sábado, então um restaurante está falando com o vizinho, eu contrato o seu agora, você contrata o meu aqui, e você faz um cambalacho. O que vai acontecer pro trabalhador? Ele vai trabalhar igual, em alguns lugares até mais. Então não vai haver para as pessoas o efeito que elas estão imaginando, e para as empresas vai haver um aumento de custo. Então a gente vai ficar só no pior dos mundos nisso. Então o que a gente precisa ter? Assim, a gente tinha avisado que isso ia acontecer. Alguns setores já estão apresentando isso, supermercados já avisaram, vou ter que mudar, vou ter que contingenciar isso. Restaurantes e bares vão sofrer demais. Os setores que não dá pra fazer esse cambalacho, que é a indústria, vão perder contrato, vão jogar o custo para as pessoas, vão sair fora, como vai ter uma diminuição da competitividade, eles vão sair fora de cadeias globais de produção. Então o único caminho, a meu ver, não é nem mexer nisso aqui, que a droga já foi feita, a besteira já foi feita, é a gente criar uma legislação alternativa que permita a contratação por hora de maneira flexível, que é bom pro contratante e é bom pro contratado. Paga-se por hora, acabou. Hã? Paga-se por hora, acabou o problema. Acabou. Igual nos Estados Unidos, igual em vários lugares do mundo, o seu valor, você sabe quanto é a hora desse emprego aqui. Você vai num posto de dados nos Estados Unidos, tá aqui, ó. É o valor por hora, a pessoa já sabe. Cara, na Suécia, meus amigos, sabem, não, eu fui trabalhar no verão no McDonald's e não sei o quê. Ele falou, tem a terça-feira de manhã toda aberta. Então chama na terça-feira. Agora eu vou falar um pouco de esporte, Renan. Até porque, inclusive, eu já fui um atleta que recebi Bolsa Atleta de 2007, 2008 e 2009. Foram 3 anos consecutivos. Bolsa Atleta Internacional, o valor era de R$ 1.500. E a Nacional era de R$ 800 na época. Conversei com um atleta que recebe a Nacional essa semana, o Maurício ainda estava comigo. Campeão brasileiro de arremesso de martelo. Isso, campeão brasileiro de arremesso de martelo. E a Nacional está R$ 1.000. Então, de 2007 até 2026, você tem um aumento de R$ 200 aí, de reajuste dentro dessa parcela. O rapaz, ele comprou uma bicicleta para fazer entrega e muito provavelmente, é o que acontece com todos os atletas do Brasil, vai acabar abandonando a modalidade
e deixando de explorar o talento dele por falta de condição financeira, entendendo que antes do esporte ele precisa de dinheiro para se sustentar. O que você pode fazer com relação a isso? Primeiro, assim, só fazer uma análise do que você falou. Eu vou separar em duas coisas. Você tinha feito pergunta sobre esporte como ferramenta social para evitar que a pessoa caia nas drogas, e é uma política, eu acho, muito vinculada às escolas. Isso está no nosso plano. E a parte do Bolsa Atleta e a política de incentivo ao esporte de desempenho no Brasil. Que seria a Lei Pelé. Pegar essa parte 2. Essa parte 2 ela é meio assustadora, porque a quantidade de super salários que a gente tem no alto funcionalismo para atividades inúteis, ela é colossal. A gente pode pegar, por exemplo, você tem juiz que está tirando 200 pau por mês, você tem auditor da Receita em lugares que não tem atividade econômica, né, que não tem algo que ser auditado, que fora o que ele ganha com atividades extra, para ser bem elegante, ele já ganha um salário alto, carreiras que começam com 15, 20, 30 pau por mês, com pessoas que só passaram no concurso. Então, esse tipo de coisa vai ser mexida na nossa reforma fiscal. E aí eu olho também, vou pegar um outro absurdo, o BPC, você deve ter visto o benefício de prestação continuada, que muita gente pega, e hoje você tem um surto de supostos autistas que pegam laudos mentirosos para receber um salário mínimo por mês. Essas pessoas recebem mais do que um Bolsa Atleta simplesmente por fingirem que são autistas. Não é que não tem autistas que devam pegar, tem, mas tem pessoas que se passam e pegam. Ou seja, se você cortasse as fraudes, você tinha uma política de benefício ao esporte colossal aqui no Brasil. Colossal, com bolsas de um trabalho como tem nos Estados Unidos, universitário, sério. Hoje você tem universidades públicas com centros esportivos toscos. Vou dar um exemplo, a própria USP. Se o Centro Olímpico da USP fosse bem trabalhado, bem tocado, você poderia ter uma área especializada só para os atletas de alto desempenho trabalharem e funcionarem ali. Todo mundo aqui de São Paulo. Hoje não tem. Hoje você não tem você não consegue usar os próprios centros de treinamento que você tem à disposição nas universidades. Nos Estados Unidos, você dá a bolsa para o atleta, e o atleta vai para a universidade e lá ele tem todo o acompanhamento. Você vai ter uma academia dessas numa faculdade. Inclusive a faculdade até ajuda você, se você é um cara que não tem boas notas devido ao extremo talento que você tem ao esporte. Exatamente. A França está fazendo isso pro futebol. A gente está vendo, por exemplo, na Copa do Mundo, a seleção francesa, no fundo, o que a Federação Francesa fez foi montar o centro de treinamento na periferia de Paris. Tem 70 jogadores da Copa, não só franceses, que todos vêm de Paris. E eles vêm de Paris porque eles vêm desses centros formadores. As periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem que ter esses super centros olímpicos federais, em lugares que outrora foram favelas e estão sendo desfavelizados, para você fazer esse acompanhamento. E toda escola tem que ter um acompanhamento esportivo. Teríamos muito mais campeões mundiais e talvez a sexta estrela. É óbvio, só que isso em absoluto não existe no Brasil. Não existe sabe o fluxo para uma carreira? Assim, o estudante ele é reconhecido na escola e é levado para a universidade. Esse ciclo no Brasil não existe assim. O cara, eu decidi praticar uma modalidade e seja o que Deus quiser. É americanizar o sistema de... Total. A gente não tem nem campeonato interescolas. Os Estados Unidos estímulo ao esporte. Se eu não me engano, o futebol americano de faculdade, college, ele movimenta mais dinheiro que o campeonato brasileiro. Recado que você deixa para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cara, o meu recado é de maneira muito clara, a gente enfrentar esse espírito da malandragem, já para pegar tudo, porque foi muita coisa que a gente discutiu aqui, e incutir uma questão de autodisciplina, parece meio maluco, porque a gente acha que no Brasil tá tudo inacabado. Nós somos o país da Transamazônica, como ele falou, nós somos o país do político ladrão, nós somos o país do jeitinho, nós somos o país da favelização estrutural e mental, nós somos um país que parece que foi fadado a dar errado, e a maior parte das pessoas que estão nos assistindo acha que é isso. Só que eu queria falar duas coisas. Tem nações, nesse instante, na África, que estavam numa pior. Vamos falar de Ruanda. Ruanda estava numa guerra civil há 30 anos atrás, em que a pessoa tinha que escolher se você cortava a mão ou se cortava o braço dela. Hoje, Ruanda, se for em Kigali, você pode botar no Google Maps, Kigali é uma cidade mais limpa e mais arrumada do que qualquer capital brasileira, porque eles tomaram as decisões certas. Se você for agora para Botsuana, a renda per capita em Botsuana, que era um lugar hiperviolento, é maior que a do Brasil. Tô falando de lugares que estavam muito piores do que a gente. Paraguai, a gente fazia piada sobre o produto paraguaio, as empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. Paraguai estava num país muito decente. Então eu olho para outros lugares estavam muito piores do que nós, eles fizeram lição de casa. Outros lugares na Ásia, Vietnã, todo mundo zoava a guerra do Vietnã. Vietnã era um país horrível, hiper pobre, tá bem mais industrializado do que o Brasil. Índia, todo mundo fazia piadas que um indiano cagava num buraco, lugar imundo. Ainda é bem imundo, mas já tem mais saneamento básico do que o Brasil. Então, o mundo tá conseguindo corrigir isso. E a gente também consegue. Até os anos 90, ninguém no Brasil botava cinto de segurança pra andar no carro. E era uma coisa muito incivilizada. Você batia 40 por hora, você tinha um trauma, você podia morrer. Hoje, todo mundo usa cinto de segurança, porque passou uma lei, a lei criou o hábito criou a cultura, hoje todo mundo usa cinto de segurança até atrás do carro. Passou uma lei uma vez no Brasil que proibiu as pessoas de fumarem dentro de espaços fechados. Ninguém vai obedecer. Todo mundo obedeceu. A lei virou hábito, hoje uma pessoa se sente constrangida num lugar fechado de acender um cigarro, mesmo não tendo nenhuma lei mais proibindo uma casa sua. O que eu quero dizer é, nós conseguimos melhorar, dá pra fazer o Brasil um lugar em que você vai andar na rua e não vai ter um vagabundo com uma caixa de som enchendo o saco atrapalhando as pessoas, dá pra você andar numa rua em que ela não vai estar pichada, dá pra você andar na rua sem ser perturbado por um ladrão, se você é mulher, dá pra você andar na rua sem um cara mexer com você.
Dá pra você viver num país sério. Você tem que ter pessoas sérias fazendo isso e acreditar que você vai ter autodisciplina pra virar um lugar foda. E pra virar um lugar foda é nas pequenas coisas, assim. Você vai conseguir desfavelizar o lugar, você vai conseguir transformar o lugar em um lugar seguro, você vai conseguir arrumar a questão política, você vai conseguir arrumar a questão de infraestrutura. Se você imaginar que em todos os lugares você vai precisar de autodisciplina e ser uma pessoa séria. E você vai ter que ter pessoas no poder que vão ter uma disciplina e uma crença de que elas vão dedicar a vida deles e perder a vida delas, em não enriquecer, em saber que a vida delas é um eterno sacrifício, para que as outras pessoas se espelhem nisso e topem fazer esse sacrifício junto. Eu acho que existem algumas pessoas que estão fazendo isso no Brasil. Eu me inspiro nessas pessoas e eu gostaria de ser uma dessas pessoas também. E existem milhões de pessoas que são assim, que já estão melhorando um pouco o Brasil. Vamos mudar os lugares certos, as posições certas para essas pessoas. Vamos colocar as pessoas certas, inspirando as pessoas certas, nos lugares certos, e vamos parar de olhar pra vagabundo e achar que vagabundo é um caminho. Não é, e nunca pode ser. Se a gente fizer só essa troca, tira o vagabundo e traz a pessoa que te inspira, rapidamente as coisas melhoram, porque a gente não é um lugar que nasceu pra ser ruim. Esse é o meu recado. Bom, galera, foi isso. Obrigado, Renan, pelo treino, pela experiência, pelas palavras. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o primeiro episódio da série Os Presidenciáveis. E volto a repetir, todos os candidatos serão convidados a estarem aqui presentes no CT para fazer um treino comigo e colocar a sua proposta para todos vocês terem clareza no momento do seu voto. É hora da gente entender um pouco mais de política para poder trazer o voto certo no dia da eleição. Então, tamo junto e até a próxima. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!